Hoje cabe uma tarefa de tentar-vos explicar um pouco mais este conceito, autocrítica. Autocrítica, de certo modo, se pegarmos no seu significado, diz que é o processo de análise crítica de um indivíduo ou coletivamente de uma sociedade ou instituição sobre os seus próprios atos, considerando principalmente os erros que eventualmente tenha cometido e suas perspectivas de correção e aprimoramento. No Livro dos Espíritos, na questão 902, está esta questão. Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Em que a espiritualidade amiga nos responde: incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo, porém, poderá ser de alguma utilidade. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos do outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurar as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Esse é o meio de vos tornares superiores a ele. Se lhe censurares a ser avaro, sede generosos. Se o ser orgulhoso, sede humildes e modestos. Se o ser áspero, sede brandos. Se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei por maneira que se não vos possam aplicar estas palavras de Jesus. Vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio. Portanto, este hábito de simplesmente criticar é um hábito que é muito triste, porque é totalmente egocêntrico e sem sentido. Sem sentido porque parte do princípio que temos o direito de entrar na vida alheia, não apenas com os nossos olhos, mas com o nosso julgamento. E se por acaso estivermos de mau humor, que acontece muitas vezes, no momento em que olhamos algo que nos desagrade, aí então o mundo está perdido, porque vamos falar muito mal daquilo que está à nossa volta. E isso é um vício. E quanto mais criticamos, parece que mais direito temos de falar mal dos outros. Algo que temos que mudar. Portanto, este vício que precisamos eliminar de nossas vidas, pois polui-nos interiormente o nosso ser, podemos até, em certa parte, tentar perceber que algumas pessoas simplesmente aprenderam essa forma de agir e se deixam levar pelo esse hábito sem se questionar. Simplesmente seguem a vida sem se auto-observarem. Na maioria das vezes, essas são as mesmas que reclamam de solidão, que não têm amigos sinceros, que sofrem porque nunca encontraram ninguém que realmente as aceitasse. Portanto, precisamos mudar as nossas atitudes, precisamos nos observar interiormente. Daí que, de certo modo, já existe também aquelas pessoas que já têm, digamos, a mente um pouco mais aberta, abrir um pouco mais o horizonte, mas continuam seguindo os tais hábitos de família ou da sociedade em geral. Falam mal, criticam, acham feito daquilo que é diferente da sua criação. Basicamente buscam a zona de conforto, de ser, digamos, dos semelhantes em volta. Repetem atividades desenvolvidas pelos pais, mantêm-se em negócios da família, gostando ou não das atividades que desenvolvem. Às vezes, essas pessoas ficam tristes, depressivas, e não percebem que têm vontade de mudar, de fazer coisas diferentes. Aliás, é muito comum ter medo do novo. É muito comum termos medo de sermos diferentes. E, de certo modo, repudiar o desconhecido e criticar as coisas diferentes, o que inclui criticar pessoas, hábitos e até culturas fora dos padrões normais da sociedade. Portanto, acho que todos nós temos que nos convidar a transformar-nos interiormente
estes comportamentos negativos que estão enraizados na nossa sociedade. Penso que precisamos nos começar a observar cada vez mais, não como juízes implacáveis de nossos comportamentos, mas como pais e mães amorosos de nós mesmos. Porque, pelo amor de Deus, chega de colocar a culpa nos outros e fazer algo diferente da nossa vida e não esperar que os outros façam por nós. Portanto, criticar somente nos afasta das pessoas. Olhar as coisas negativas e achar os erros é muito fácil. Difícil é, realmente, mesmo vendo as falhas, achar a beleza, achar aquilo que realmente é importante. Nesta frase de Fernando Pessoa, ele diz-nos: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. Portanto, é preciso mudar, é preciso transformar-nos. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Isto leva-me a pensar um pouco como estar à borda de um rio, ver o barco passar, mas ele está a movimentar-se, nós continuamos parados. Portanto, é necessário que realmente colocamos em movimento também, não ficamos apenas a observar, e sim agir. Se a crítica à pessoa ou ao procedimento ou trem, em qualquer transcurso da vida, é sempre o mal, neste caso, a autocrítica, em todos os momentos, é sempre um bem. É claro que não se deve desconhecer ou deixar passar em branco atos que prejudicam a coletividade. Entretanto, ao invés de criticá-los, devemos compreendê-los em sua origem e procurar remediá-los da melhor forma possível. Às pessoas perturbadas, que criticam obcecadas pela ideia nefasta do egoísmo, da inveja ou da vaidade, devemos vibrar intensamente, a fim de que o entendimento se processe em seus espíritos tormentados. Bezerra de Menezes diz-nos isto: muitas vezes o ser humano revela os defeitos alheios para encobrir as próprias faltas. A eterna justiça, no entanto, conhece-nos a todos perto. Logo, estas amarguras, estas revoltas íntimas, as injustiças sofridas, o desespero momentâneo, leva realmente com que certas pessoas se descontrolem, praticando atos que normalmente não praticariam, criticando tudo e todos. Esses merecem a nossa compreensão, para que mais tarde, quando passarmos pelas mesmas dificuldades, em fases idênticas, possamos realmente também encontrar mais entendimento por parte daqueles mais esclarecidos. João Paulo diz-nos o seguinte: o importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que nós mesmos fazemos do que outros fizeram de nós. Ou seja, não devemos preocupar-nos tanto com aquilo que os outros dizem, nem que seja a criticar-nos. Devemos sim estar conscientes dos nossos atos e sabemos que estamos a agir bem, e não retribuir com a mesma moeda. Perante uma injúria, pedir, digamos, auxílio para esse irmão que pode se encontrar perturbado e não consegue, nesse momento, visualizar o bem. Também Kardec nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que julgamos a nós próprios, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. No fundo, no reconhecimento da falibilidade que nos caracteriza, se não é lícito reprovar a ninguém, não será justo cultivar a indulgência para connosco. E se nos cabe perdoar incondicionalmente aos outros, não se deve adiar a severidade para com as próprias faltas. Portanto, para acertar, não devemos fugir ao conhece-te a ti mesmo, que principia na intimidade da alma, com o esforço da vigilância interior. Portanto, antes de criticarmos alguém por uma falta cometida, devemos primeiro verificar se a mesma crítica não nos pode atingir. Se algum erro de cálculo existe na construção de nossas existências, o culpado somos nós mesmos. Todos os caminhos suscetíveis de errar, todos caminhamos suscetíveis de errar. Todos já erramos bastante e todos ainda erraremos.
necessariamente para aprender a acertar. Contudo, nenhum de nós deve persistir no erro, porquanto incorreríamos na abolição do raciocínio, que nos constitui a maior conquista espiritual. Portanto, se Deus nos deu esta consciência, este raciocínio, é para o usar e não desperdiçar. Creio que tirarei da vida, neste caso, Mahatma Gandhi, deu-nos esta mensagem. Creio que tirarei da vida exatamente o que nela colocarem. Serei cauteloso quando tratar os outros, como quer que eles sejam comigo. Não caluniarei aqueles que não gosto. Não diminuirei o meu trabalho por ver que os outros o fazem. Prestarei o melhor serviço de que sou capaz, porque jurei a mim mesmo triunfar na vida e sei que o triunfo é sempre resultado do esforço consciente e eficaz. Finalmente, perdoarei os que me ofendem, porque compreendo que às vezes ofendo os outros e necessito perdão também. No fundo, reconhecer os nossos próprios erros, a injustiça praticada, a palavra amarga, o ato irrefletido ou o julgamento inconsciente é próprio das almas nobres, que nós também devemos procurar alcançar. Portanto, esse trabalho analítico de dentro e para dentro de nós próprios nasce da humildade e da intenção de acertar com o bem, demonstrando para nós próprios o exato valor de nossas possibilidades em qualquer manifestação. Portanto, isto de praticar a autocrítica, devemos sim e sempre, pois esta é que nos vai permitir ser a balança do nosso comportamento, porque só pesa todos os nossos atos. É também a lima da verdade, porque dissipa a ilusão. É o metro moral, porque define o tamanho do nosso discernimento. E é espelho da consciência, porque reflete a fisionomia da alma. No fundo, em todas as expressões pessoais, é possível errarmos, mais ou menos. Quem não avança na estrada do equilíbrio, que somente a autocrítica delimita com segurança, resvala facilmente na impropriedade ou no excesso, perdendo a linha das proporções. Enquanto a crítica feita contra alguém é uma imprecação aos céus, neste caso, a autocrítica é sempre uma oração dirigida a Deus, uma oração de melhoria, de auxílio, pedido de auxílio. Portanto, com a autocrítica, lisonja e censura, elogio e sarcasmo deixam de ser perigos destruidores, uma vez que a mente, provida de semelhante luz, acolhe-se ao bom senso e à conformidade, evitando a audácia exagerada de quem tenta galgar as nuvens sem asas e o receio enfermiço de quem não dá um passo, temendo anular-se ao mesmo tempo que amplia as correntes de cooperação e simpatia em derredor de si mesma, por usar os recursos de que dispõe na medida certa do bem, sob a qual a compaixão não piora o necessitado e a caridade não humilha quem sofre. Se, portanto, fiscal de ti mesmo, para que não te levantes por verdugo ou carrasco dos outros, e reparando os próprios atos, vive hoje a posição do juiz de ti próprio, a fim de que amanhã não amargues a tortura do réu. Isto foi retirado do livro Opinião Espírita. Joana de Anjos também deixou esta mensagem que diz: ama-te, respeitando-te e agindo de maneira que não te envergonhes de ti mesmo, quando submetido ao crivo da consciência. Esta consciência, de certo modo, é a nossa própria consciência, que nos pode julgar e que devemos realmente estar bem com ela para podermos estar bem com o nosso ser. Temos aqui pequenas sugestões de melhoramento. De vez em quando, faça uma autocrítica. Este de vez em quando, se calhar, deveria ser todos os dias. Neste caso, se visitarmos doentes mentais, por exemplo, podemos constatar duas coisas.
Nenhum deles aceita a própria enfermidade. Não se dizem doentes, mas de modo geral injustiçados. Totalmente incapazes de autocrítica, não questionam em nenhum instante o próprio comportamento. E não são apenas incapazes de autocrítica, como não aceitam a crítica de ninguém, julgando-se sempre absolutamente certos. Porque realmente às vezes há críticas que têm seu fundamento. Cabe-nos, tudo depende da forma como a dizemos. Se realmente queremos auxiliar o nosso irmão, porque vemos que algo está mal, não devemos, digamos, dizê-lo em bom som, mas sim conversar com a pessoa em causa e tentar esclarecer que está por ser mal ou que precisa melhorar algo. Portanto, nós, se temos saúde, capacidade de raciocínio, mas ainda não somos perfeitos, então observemos com interesse o nosso comportamento e mudemos o que deve ser mudado em nós mesmos. No fundo, não sejamos hoje igual ao que fomos ontem. Sejamos melhores. No Evangelho segundo o Espiritismo, encontrei uma prece que está dedicada para resistir a uma tentação. De certo modo, se calhar, às vezes, se antes preferirmos uma crítica, se pensarmos um pouco nesta prece, talvez nos ajude a refletir um pouco antes de a preferir. E diz o seguinte: Deus Todo-Poderoso, não me deixeis ceder à tentação que me leva a cair em erro. Espíritos benevolentes, que me protegeis, desviai de mim este mau pensamento e dai-me a força para resistir à sugestão do mal. Se eu não resistir, terei merecido a expiação da minha falta nesta vida e em outra, pois sou livre para escolher. Aqui leva-me a refletir também outra coisa. Somos livres para escolher. De certo modo, alguns irmãos nossos que estão sempre a criticar, se calhar, de certo modo, perderam essa liberdade de escolha por estarem tão ligados, envolvidos, digamos assim, nestas energias mais negativas. Portanto, gostaria de reforçar a ideia que realmente temos que ser nós a pedir auxílio para esses irmãos nossos e tentar auxiliá-los a seguir o caminho diferente de melhoria e de superar esse desafio que estão enfrentando. Portanto, não devemos, ao fim e ao cabo, perante uma pessoa que critica, não devemos nós retribuir com a crítica, mas sim tentar compreender o motivo e tentar auxiliar. Não sei se tem questões a colocar, algo que possa tentar esclarecer. De certo modo, espero que tenha conseguido compreender um pouco mais o que é isto de autocrítica e realmente que devemos utilizá-la em todos os dias da nossa vida e não retribuir, digamos assim, a crítica com uma crítica e procurar realmente, com a ajuda de Deus e de Jesus, realmente iluminar esses nossos irmãos que ainda não conseguiram compreender que com a crítica não vão a lado nenhum. Se não tiverem nenhuma questão a colocar, passamos à prece. Peço desculpa, esqueci-me de referir uma última frase. Que Jesus seja realmente o nosso espelho da autocrítica, no propósito da constante melhoria de nós mesmos. Obrigado.